Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje a nossa entrevista é com Fernanda Amorim, presidente da Brasil Júnior, a Confederação de Empresas Júniores do Brasil. Uma belíssima entrevista. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje o nosso destaque é a entrevista com Fernanda Amorim. Fernanda é presidente executiva da Brasil Júnior, a Confederação Brasileira de Empresas Júniores, é formada em Engenharia Metalúrgica e Materiais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Não é a primeira vez que ela participa da liderança do movimento de empresa júnior. Em 2019, atuou como diretora de extensão da Rio Júnior, Federação de Empresas Júniores do Rio de Janeiro. E em 2016, fundou a Engloba Consultoria, empresa júnior especializada em serviços em multi-engenharia. Atualmente, a Brasil Júnior é uma organização de representação nacional do movimento Empresa Júnior, MEG, que conta com mais de 23 mil empresários júniores em 254 instituições de ensino superior e sua rede conta com mais de 1.300 empresas júniores. É, assim, um resultado espetacular do movimento empreendedor júnior da nossa garotada nas universidades. Fernanda, seja bem-vinda ao programa Ciência e Movimento. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Fernanda, é só para esclarecer, então, assim, o que é uma empresa júnior, né? O que faz uma empresa júnior, qual a principal função da empresa júnior dentro de uma universidade? Márcio, uma empresa júnior, ela é uma organização que ela presta serviços, projetos e soluções para clientes reais. Então, ela é uma empresa real que possui CNPJ, mas ela é formada e gerida totalmente pelos alunos da graduação. Então, ela é vinculada a uma instituição de ensino superior e quem realiza toda essa gestão da empresa e toda essa realização dos serviços são esses alunos do ensino superior, de forma que eles conseguem se desenvolver com a participação dessa empresa júnior, que ela atua muito como um instrumento de extensão e inovação dentro da universidade, então eles conseguem desenvolver suas habilidades técnicas, suas habilidades socioemocionais, e também, ao mesmo tempo, eles conseguem prestar serviços para o mercado, né? Então a gente consegue trazer soluções aí em diversas áreas, porque existem empresas juniores de diversos cursos de graduação para o nosso país. A gente vai falar mais sobre o que é uma empresa júnior, mas eu queria que você explicasse para a gente qual é a função da Confederação Brasil Júnior, que isso representa em termos de estrutura das empresas júniores no Brasil. As juniores, nós temos um sistema grande, o movimento empresa júnior crescia, ou necessidade de existir uma organização que representa e desenvolve esse movimento no nível nacional. Então é isso, três a Brasil Júnior, a Confederação Brasileira, e a gente se organiza muito num sistema de rede. Então existe a confederação atuando nesse nível nacional, existem federações que atuam no nível estadual e as empresas juniores dentro das suas respectivas universidades, e todo esse complexo de federação, Brasil Júnior e empresas juniores estão interligadas formando uma rede, né? Então também existe um Uhum. planejamento estratégico único que guia todas essas empresas juniores numa só direção, trazendo unicidade, coesão ao movimento, à rede, assim. E a Brasil Júnior ela é a principal responsável, tanto por formular esse planejamento estratégico e tanto por representar nacionalmente e desenvolver essas empresas juniores e esse movimento e essa rede no Brasil.
Fernanda, a gente vive um momento muito adverso em termos de economia, por conta da pandemia. Como é que esse movimento de empresa júnior, como é que a Brasil Júnior se posicionou com relação a esse contexto social e econômico que nós estamos vivendo atualmente? Márcio, a Brasil Júnior, enquanto federação, ela rapidamente se adaptou ano passado à pandemia, porque ela já trabalhava com parte do corpo presencial, da equipe presencial e parte distribuída. Mas as empresas juniores, a maioria delas estão em cursos de graduação presencial e sempre estiveram acostumadas a trabalhar presencialmente. Com a interrupção das aulas ou até com a mudança, né, para o modelo EAD, para o modelo híbrido, nós tivemos que tensionar que as empresas juniores fizessem o mesmo processo. Então, que elas se adaptassem a um modelo de trabalho remoto, a um modelo de trabalho home office, e que também algumas delas modificassem e reinventassem o seu modelo de negócios para conseguirem continuar prestando serviços e soluções para a nossa sociedade, mas fazendo isso agora com serviços que pudessem ser realizados à distância. Então, garantindo a segurança dos clientes, dos empresários juniores, mas ainda assim podendo prestar os seus serviços. E com isso, apesar de ter sido um momento muito difícil, houve até um crescimento. Em relação a 2019, que foi um ano que a gente não teve a pandemia, o Movimento Empresa Júnior no Brasil realizou cerca de 45 milhões de reais em faturamento das empresas juniores somados, e em 2020, mesmo com a pandemia, com essas readaptações que aconteceram, chegamos a fazer 49 milhões de faturamento, ou seja, um crescimento aí de cerca de 10%, olhando para mesmo um cenário aí mais incerto, um cenário mais complexo que a gente enfrentou, então mostra que as adaptações acabaram dando certo. Fernanda, assim, existe alguma, não sei se vocês têm essa pesquisa ou fez algum levantamento nesse sentido, qual foi o tipo de solução que as empresas júniores acabaram resolvendo ou atendendo em termos de consultoria, em termos de execução de serviço, nesse tempo de pandemia? Foi assim, vocês têm algum diagnóstico disso? Foi mais para a área social, foi mais para a área de saúde, foi mais para a área de educação, que vive um momento muito complicado, em particular a educação básica. Vocês têm esse diagnóstico de como vocês atuaram em termos nacional, assim, em termos de perfil da empresa júnior no mercado? Márcio, isso é muito interessante, porque atualmente existem empresas juniores de todos os tipos de cursos de graduação e cada uma tem seu foco, né? Uma das coisas que a gente entendeu que fazia muito sentido atuar no ano passado foi em projetos que auxiliassem os micro e pequenos empreendedores. Então, nós desenvolvemos um projeto que ele funcionava muito similar a um crowdfunding, em que a gente unia doadores, empresas juniores a micro e pequenos empreendedores para solucionar, para prestar para esses micro e pequenos empreendedores soluções muito voltadas para a parte de gestão do negócio deles, para que auxiliasse esses micro e pequenos empreendedores que passavam por uma fase muito difícil a reinventar o negócio deles, a que eles pudessem evitar a falência, evitar a mortalidade desses empreendedores e aumentar a competitividade deles. Então, esse ramo de gestão, administração de empresas, é um ramo que atualmente as empresas juniores atuam muito fortemente, mas também existem outras que prestam, como você falou, serviços voltados à saúde, à educação. A gente também identificou alguns outros cases nesse sentido. Bom, Fernanda, a gente vai fazer um breve intervalo, mas já deixando para o próximo ponto a nossa pergunta já alinhavada, eu queria saber de você sobre o marco legal das empresas júniores, que foi de 2016, e depois falar um pouco mais sobre inovação, né, e startups. Como é que essas coisas se conectam aí dentro do movimento Empresa Júnior? A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. Tempo em que o aprender se faz brincando e o saber se torna sério. Há o tempo em que a atitude é construída e saber vai se tornando próprio. Há o tempo de entender
e de se fazer entender, de enfrentar os desafios e encarar o futuro. Nesse novo tempo, vencemos limites e fizemos da distância formas de caminharmos mais juntos. Em todos os tempos, para todos os desafios, nossa escola prepara seus filhos. CEPEC, do ensino infantil ao pré-vestibular. Educação para o tempo que vier. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Você já... Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, entrevistando hoje Fernanda Amorim, que é presidente da Brasil Júnior, a Confederação de Empresas Júniores do Brasil. Bom, Fernanda, a gente encerrou o primeiro bloco de entrevista falando aí sobre o que é empresa júnior, qual a função da Confederação Nacional de Empresas Júniores, a Brasil Júnior. E agora eu queria ver contigo o que é o marco legal de empresas júniores. Márcio, um marco legal foi a promulgação da Lei Empresa Júnior, que aconteceu em 2016. Inclusive, a lei está fazendo aniversário de 5 anos, fez agora dia 6 de abril, então a gente está no mês da Empresa Júnior atualmente. Mas foi um marco muito importante, porque ele não só regulamentou a atuação das empresas júniores no Brasil, como ele garantiu uma credibilidade muito grande e, com isso, uma consolidação do modelo de empresa júnior nas universidades e também na prestação de serviços. Então, o movimento Empresa Júnior ele surge na França em 1967, ele chega ao Brasil em 1988, mas em 2016, em 2015, a gente acaba o ano de 2015 com ainda 232 empresas júniores federadas. Então, aí a gente vê que desde 88 até 2015 a gente teve um crescimento de 232, mas atualmente, nesses últimos 5 anos, nós já alcançamos o marco de mais de 1.300 empresas júniores. Então, a partir do momento que a lei ela é decretada, ela ajuda nessa consolidação da empresa júnior, nessa credibilidade, fez com que o movimento ele gerasse uma expansão de pelo menos 5 vezes, o tamanho que a gente tinha em 2016. Então, foi um marco muito importante para a rede. Eu lembro que lá atrás era diretor de uma unidade da rede FATEC e a gente queria montar uma empresa júnior e tinha muita dificuldade, porque você não tinha legislação para isso, né? Então, entendo que a lei ajudou muito isso. Agora, como é que se correlaciona a questão de empresa júnior com startup? Temos aí um novo marco de startup também sendo aprovado. Como é que essas coisas se encaixam dentro de uma universidade? Quando é que um garoto escolhe uma startup? Quando é que um garoto escolhe uma empresa júnior? Que competências essas coisas se desenvolvem, seja na empresa júnior, seja na startup? Como é que um garoto, um jovem dentro de uma universidade, pode optar entre uma empresa júnior e uma startup? O que isso beneficia ele de uma forma ou de outra? Acho que ambas, tanto as empresas juniores, tanto as startups, elas estão dentro desse ecossistema que a gente tem dentro do Brasil e que está crescendo cada vez mais. Uma coisa legal de pensar assim é que as startups elas trabalham com uma necessidade muito grande de mensurar e ter resultados financeiros, porque dentro dela você tem a atração dos investidores que trazem dinheiro para você e você precisa comprovar esses resultados para os investidores e conseguir gerar aí o dinheiro rodando muito fortemente para que a sua startup não entre em falência, que enfim, você consiga se sustentar em relação a ela. Já a empresa júnior, ela consegue trabalhar com muito menos investimento, então com menos dinheiro você consegue
consegue fundar uma empresa júnior, botar ela para rodar e já começar a produzir bons resultados, mas também, ao mesmo tempo, ela trabalha com menos projetos de risco, porque ela não tem tanto essa necessidade. Eu acho que um outro ponto legal de ressaltar é principalmente o foco das duas coisas, né? A empresa júnior, a ideia é que ela desenvolva o aluno, principalmente a postura empreendedora do aluno. Então, ela vai desenvolver nele as competências e valores necessários ao empreendedorismo, mas não necessariamente todo aluno que sai de uma empresa júnior, ele precisa necessariamente empreender, criar seu negócio, criar sua startup. A ideia é que a empresa júnior, ele forme esse aluno enquanto líder empreendedor para qualquer que seja o âmbito de carreira que ele vai trabalhar depois. Então, é muito uma postura empreendedora que esse aluno vai ter, permitir que ele empreenda no governo, que ele empreenda na política, que ele empreenda dentro de grandes empresas, que ele empreenda criando suas startups de negócios ou até dentro de ONGs do terceiro setor. Então, a empresa júnior, ela vai trabalhar muito mais no desenvolvimento dele todo para que ele possa depois seguir a carreira dele que faça sentido, mas principalmente com essa postura, com essas competências e valores. Fernando, você acha então assim que se eu sou hoje um jovem universitário, quero montar uma estratégia de vida, quero montar uma estratégia de ação, você acha então que esse jovem, se ele quer desenvolver para o mercado de trabalho, uma primeira opção seria entrar numa empresa júnior e mais lá adiante, quando ele ganhar um pouco mais de maturidade, pensar em uma startup ou qualquer outra coisa. Você acha que essa seria uma estratégia adequada para um jovem? Olha, eu acho que faz muito sentido, acho que cada um tem as suas particularidades, mas eu acho que faz bastante sentido sim, Márcio, porque eu já trabalhei com diversas pessoas dentro do movimento Empresa Júnior e principalmente dentro da sua empresa júnior, elas descobrem muito a carreira que faz mais sentido para elas, então elas descobrem ali, testando na prática o seu curso, desenvolvendo projetos do seu curso, o que elas têm mais afinidade, o que elas querem fazer, o que elas são apaixonadas por prazer, né? Qual é o seu propósito de vida, o que elas têm mais competências para fazer e desenvolvem outras competências que vão ajudar depois, se eles fizerem parte dessa startup, a essa startup deslanchar, né? Então eles conseguem com baixo risco e baixo custo dentro da empresa júnior absorver muito conhecimento que vai alavancar essa startup muito fortemente depois, ou caso eles não queiram ir para a startup, todos esses conhecimentos eles vão ser muito valorizados pelo mercado, né? A gente tem um mercado cada vez mais competitivo, uma difícil inserção da juventude dentro desse mercado, então caso também não queira empreender, vai trazer as habilidades, competências necessárias para ser um diferencial na hora de entrar no mercado também. Assim, dentro de uma universidade ou uma instituição de ensino superior, eu não tenho uma empresa júnior, por exemplo. Como é que eu faço para dar o encaminhamento necessário para abrir uma empresa júnior dentro da instituição de ensino superior que eu estou matriculado? Márcio, é bem interessante que você procure dentro da sua instituição de ensino, assim, caso não tenha uma empresa júnior, você pode recorrer à federação do seu estado. Então, as federações, elas já existem programas de fomento, fundação e federação de empresas juniores, que são muito programas de aceleração e incubação. Então, ele já te fornece as ferramentas e as instruções necessárias para você saber como você abre o CNPJ da sua empresa júnior, como você faz a apresentação à universidade, para que a universidade entenda o que é uma empresa júnior, consiga registrar ali sua empresa júnior enquanto um projeto de extensão. Essa federação também vai saber te instruir como você vai criar o modelo de negócios da sua empresa júnior, que vai ser os serviços e projetos que você vai prestar à sociedade, como isso vai funcionar. Então é interessante que você busque muito a sua federação, porque eles normalmente já estão munidos e experientes de todas essas informações e conseguem te auxiliar para fazer esse caminho muito mais fácil, né? Na época, eu comecei esse trabalho muito sozinha dentro da minha empresa júnior, mas quando eu me vinculei à federação, eles conseguiram acelerar muito esse processo. Fernanda, como é que funciona essa questão da inovação dentro de uma empresa júnior? Como é que, tanto internamente, como é que existe essa cultura da inovação para dentro da empresa júnior e como é que existe essa cultura da inovação para a sociedade através da empresa júnior?
Atualmente, no Movimento Empresa Júnior, nós temos empresas de diversas maturidades, diversas idades, né? Nós temos empresas juniores que estão sendo criadas, como você falou agora, por gente que está dentro da universidade e não conhece o movimento, quanto empresas juniores de mais de 20 anos de atuação. Então, nas mais recentes, isso começa muito como uma mentalidade ágil, fazendo inovações incrementais nos projetos que elas já existem, enquanto as mais maduras elas conseguem inovar criando novos modelos de negócios, novos projetos para serem oferecidos conforme elas veem as demandas do mercado. Mas independente do tipo de inovação, que seja uma mais incremental ou uma inovação maior realizada pelas empresas juniores, eu vejo que esse processo ele é muito potencializado e vinculado à universidade, ou seja, quando há instituições de ensino, dá suporte para essa inovação. Porque as empresas juniores, por exemplo, elas podem funcionar fazendo o processo de transferência de tecnologia, ou seja, olhando ali para a trípla hélice, governo, universidade e mercado, elas podem atuar como uma ponte entre a universidade e o mercado, pegando todas as pesquisas de pontas que a gente desenvolve dentro das universidades, as tecnologias que a gente desenvolve e ajudando que a universidade ofereça isso em formato de serviços para o mercado, para as empresas e para as indústrias. Então, acho que uma outra forma de inovar e que pode ser potencializada é quando a universidade se junta às empresas juniores para fazer essa transferência de tecnologia, levar essa inovação para fora. Fernanda, eu vi que vocês têm um trabalho muito forte na área de igualdade social. É, Como é que funciona esse trabalho que vocês desenvolvem junto entre as empresas júniores com relação a essa questão de igualdade e justiça social? Acho que atualmente o movimento Empresa Júnior ele preza muito por ser um movimento diverso e que tenhamos pessoas de diversas raças, gênero e orientação sexual dentro das lideranças do movimento Empresa Júnior. Então, apesar de no mercado atualmente a gente ter a gente tem cerca de 30% das lideranças das empresas C-Level ocupadas por mulheres, no movimento Empresa Júnior a gente tem mais de 50%, cerca de 53% dos cargos de liderança das empresas juniores do Brasil são ocupados por mulheres. Então acho que é uma juventude que vem com a cabeça muito aberta e propor ações e garantir que esses espaços dentro do movimento eles sejam espaços muito abertos à diversidade de opiniões, à diversidade de ideias e também à diversidade de pessoas, né? Entendendo que isso propicia um ambiente de inovação dentro do próprio movimento Empresa Júnior. Fernanda, a gente está chegando no final do programa, infelizmente. Queria que você desse o contato aí da Brasil Júnior e de como é que as pessoas podem entrar em contato com esse belo movimento de empresa júnior nacional. Claro. Nós temos o nosso site, então nós temos o nosso site e o nosso Instagram também. Vocês podem procurar brasiljunior.org.br e também o nosso Instagram, que é @bjnoinsta. Vocês podem se comunicar com a gente por ambos, mas e com isso, quem quiser criar uma empresa júnior, quiser saber mais sobre, enfim, a universidade que quiser atuar também com isso, pode entrar em contato que temos projetos que vão envolver essas diversas pessoas. E muito obrigada, Márcio, pelo contato, pelo convite e por estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, Fernanda, aí a tua entrevista foi espetacular. Eu acho que vai ajudar muito a nossa juventude a entender melhor um pouco sobre esse movimento tão importante para a nossa sociedade, para a nossa juventude e para os desafios que todos nós enfrentamos hoje em dia. Né? Te desejar muito sucesso aí, Fernanda, para a tua carreira em particular, para todo o movimento da Empresa Júnior. Um grande abraço a todos. Né? E uma saudação especial ao Michel, que geralmente faz o suporte do nosso programa e hoje aí está enfrentando os desafios dessa pandemia. Né? Um grande abraço aí para você, Fernanda, um grande abraço ao Júnior, que nos ajudou hoje a montar esse programa, botar ele no ar. Né? Um grande abraço a todos, sucesso, até a próxima, um forte abraço, tchau. Até a próxima.